A gente tem o método espumoso, o método de adição e o método cremoso. O que é o método espumoso? É um método que para fazer a massa a gente faz uma espuma de início e essa espuma é feita com a aeração dos ovos, tá? A gente bate muitos ovos até que ele cria aí uma espuma bem grande. Normalmente a gente triplica aí o volume dos ovos, tá? Então, depois que a gente faz isso com os ovos, é que a gente vai adicionando o restante dos ingredientes. Quais são aqui os principais, deixa eu ver o que eu posso dizer, os principais exemplos desse método aqui? O pão de ló, né, foi o que eu coloquei aqui. Então, quando a gente vai falar da estruturação das massas, vocês vão ver que eu vou falar que essa aqui não é a massa mais recomendada, tá? E aí, a gente tem também aqui a massa chiffon, que é mais uma massa, né, do método que é feita pelo método espumoso. A gente faz aquela espumação dos ovos, né, e depois eu venho com o restante dos ingredientes. Mas depois eu vou explicar para vocês a diferença entre uma e outra. Ambos são feitas pelo mesmo método, mas são massas bem diferentes, com características diferentes, tá? E eu tenho aqui também a amanteigada, claro, né? Já fazendo meu jabá, a melhor massa amanteigada da vida, que eu também já falo mais sobre ela. E a massa amanteigada, ela se encaixa aqui no método cremoso, tá? Essas duas primeiras que eu mostrei pra vocês se encaixam no método espumoso. E a massa amanteigada no método cremoso. Por quê? Porque a gente faz um creme realmente com a gordura, que é a manteiga ou a margarina. A gente faz aquele creme no início da massa. Inclusive, hoje, eu mostrei pra vocês nos meus stories a característica que a massa amanteigada tem de acordo com a temperatura que ela é trabalhada, tá? Se tá muito quente, ela vai ficar um pouco mais líquida, ainda é cremosa, mas com a textura um pouco mais líquida. Quando tá mais fria, ela fica parecendo uma mousse realmente, tá? Fica bem mais consistente. Então, aqui hoje, eu até falei nos stories, né? Hoje tava fazendo 27 graus aqui. E 27 graus para nós aqui já é relativamente frio. Então, a massa já sente essa diferença de temperatura, tá? Por conta da margarina, que já sente na textura dela. E como vai muita margarina na massa amanteigada, faz total diferença na textura da nossa massa. E aí, a gente tem também aqui as massas, né, que são feitas pelo método de adição. Quais são essas massas? São massas que são feitas de forma muito prática, muito rápida, que a gente pega os ingredientes secos e mistura com os ingredientes líquidos, tá? Eu coloquei aqui o exemplo do brownie, mas também a gente tem o bolo de cenoura como um exemplo, a gente tem o bolo mole, que eu também já ensinei por aqui pra vocês como exemplo desse tipo de massa, tá? É só misturar os líquidos com os secos e aí a tua massa já tá pronta, não tem muito aquele medo de tirar a aeração dos ovos que a gente tem com a massa pão de ló, por exemplo, ou com a massa chiffon, e não tem aí que ficar batendo por muito tempo na batedeira, né? O creme do início da massa amanteigada. Na maioria das vezes, as massas que são feitas pelo método de adição, elas são feitas no liquidificador, tá? Elas nem utilizam a batedeira, não.